A fábrica Policarpo arde em chamas, quando Sandra e Ernesto põem fogo no galpão. E Candinho, sem pensar na própria vida, invade as chamas para salvar Samir. O caipira acaba entre a vida e a morte no hospital. Em delírio, Candinho encontra Anastácia em seu sonho, sua falecida mãe, que enfim revela a verdade que mudará tudo. Samir é seu filho, mas enquanto Candinho luta para voltar, Sandra surge disfarçada, pronta para o golpe final. Será que Candinho escapa das garras dessa víbora? E o que acontecerá quando a farsa da falsa baronesa vier à tona diante de todos? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Candinho e Samir. O caos toma conta da fábrica no instante em que as chamas começam a subir, consumindo o lugar após o plano de Ernesto e Sandra dar início ao incêndio. Candinho invade a fábrica sem pensar 2 vezes, correndo pelos corredores tomados pelo fogo, chamando por Samir com o coração na boca. O ar pesado arde no peito, mas a vontade de encontrar o menino é maior. Samir, desesperado e chorando sem parar, bate nas paredes tentando achar uma saída, já acreditando que tudo está perdido. Quando Candinho aparece no meio da fumaça, Samir se emociona de imediato, a voz embargada escapando em um fio. Candinho, você veio me salvar. Candinho se aproxima, coloca a mão no rosto do garoto e tenta passar firmeza mesmo estando apavorado por dentro. Eu gosto de você por demais para deixar você aqui. Vamos embora agora, antes que isso desande de vez. Samir se agarra nele, ainda tremendo, enquanto Candinho o puxa para fora. Candinho corre desesperado pelos corredores em chamas, segurando firmemente a mão de Samir. O fogo estala como se zombasse deles, iluminando as paredes com um brilho ameaçador. Quando chegam à porta principal, Candinho empalidece. Tá tudo obstruído por pedaços de madeira e vigas queimadas, claramente colocados ali por alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Ele tenta disfarçar o susto para não assustar ainda mais o menino, mas Samir percebe o tremor no olhar e fica ainda mais desesperado. Candinho empurra os entulhos com todas as forças. Finalmente, abre uma pequena brecha, suficiente apenas para Samir. Com cuidado, ele ergue o garoto e o passa por entre as madeiras. Samir segura o braço dele com força, a voz embargada. Eu não quero te deixar, Candinho. Candinho tenta sorrir, mas a fumaça irrita seus olhos. Você precisa ir, Samir. Eu vou logo atrás, confia em mim. Agora vai, meu filho. Corre. Uma lágrima escorre pelo rosto sujo do garoto. Ele dá alguns passos para fora, mas antes que Candinho consiga seguir, um caibro pesado despenca do teto e cai exatamente na passagem, selando a saída com um estrondo que faz o chão tremer. O menino se vira no mesmo instante, gritando o nome dele. Candinho! Candinho! As pessoas que estavam do lado de fora correm em direção à porta, em choque com o que acabaram de ver. Samir tenta arranhar a madeira batendo com as mãos, chorando sem conseguir respirar direito. Chamando pelo homem como se apenas a força da própria voz pudesse trazer Candinho de volta. Dita chega correndo, empurrando quem estiver na frente, o desespero estampado no rosto. Ela tenta arrancar as tábuas com as próprias mãos sem se importar se vai se machucar. Vocês precisam abrir isso e tirar o Candinho daí. Rápido, ele está lá dentro. Os bombeiros chegam com sirenes, espuma, ferramentas. O responsável avalia a estrutura com expressão grave. Mesmo assim, seu tom tenta soar profissional, mas carrega um fio de impotência. Fizemos o que podíamos, minha senhora. Não dá para abrir isso de uma hora para outra. A estrutura está muito instável. Se forçarmos, pode desabar tudo. Dita arregala os olhos, como se tivesse levado um golpe no peito. Samir se agarra às pernas dela, tremendo, repetindo o nome de Candinho em soluços. O desespero toma conta do lado de fora, com Samir soluçando e chamando por Candinho enquanto os bombeiros tentam,
sem sucesso, romper a porta bloqueada. Dita mal consegue se manter em pé, pressionando as mãos contra a boca, tomada pelo pânico. A multidão se agita, alguns murmurando que não há mais esperança, outros tentando acalmar Samir, que repete o nome de Candinho como se isso pudesse trazê-lo de volta. É nesse tumulto que um som inesperado ecoa, o trotar acelerado de Policarpo. O burro de estimação de Candinho surge correndo pelo pátio como se sentisse o perigo no ar. As pessoas abrem caminho, surpresas com a determinação do animal. Samir o reconhece imediatamente e, mesmo chorando, arregala os olhos. Policarpo não hesita. Vai direto até a porta bloqueada, encara os pedaços de madeira e, com um coice preciso, acerta bem no centro, arrancando tábuas e abrindo um vão entre a fumaça e a poeira que escapam. Samir vibra, enxugando o rosto com as mãos tremidas. "O Policarpo conseguiu!" grita, como se um milagre tivesse acabado de acontecer. Os bombeiros se apressam, ampliam o vão e entram. Alguns segundos que parecem séculos depois, Candinho é retirado desacordado, coberto de fuligem, mas vivo. A multidão aplaude aliviada. Dita desaba em lágrimas e Samir tenta correr para abraçá-lo antes que os paramédicos o coloquem na ambulância. De longe, escondidos atrás de um caminhão, Sandra e Ernesto observam tudo. Sandra aperta os lábios, irritada, enquanto Ernesto tenta manter o semblante calmo, mas seus olhos revelam inquietação. "Ele conseguiu escapar", murmura Sandra, com um fio de frustração venenosa. Ernesto, num tom desconfiado, inclina-se um pouco mais para ver Candinho sendo atendido. "Mas será que ele está vivo?" pergunta, com um sarcasmo sutil, como se preferisse outra resposta. Sandra respira fundo, tentando disfarçar o medo de ver o plano ruir. "Precisamos averiguar", diz, num sussurro firme, como quem planeja o próximo passo. Enquanto a ambulância fecha as portas, Samir encosta a testa no vidro, chorando pelo homem que arriscou tudo por ele e sem imaginar que o perigo está longe de acabar. O corredor do hospital vira um campo de batalha emocional no instante em que os médicos entram com Candinho em uma maca, empurrando-a com urgência. O rapaz, mesmo machucado e quase sem forças, tenta resistir à máscara de oxigênio, exalando desespero puro. Ele ergue a cabeça, os olhos marejados, a voz rouca rasgando o silêncio dos presentes. "Eu quero ver o meu menino, nem que seja pela última vez. Eu quero ver o meu menino", grita, incapaz de aceitar a ideia de ser afastado de Samir. Dita leva a mão à boca, tomada por um choro contido que quase vira grito. Samir, escondido atrás dela, tenta ser forte, mas as lágrimas insistem em correr. Ao lado, Zuma surge já reclamando, a mão na testa como se fosse a maior sofredora da situação. "Como é que eu vou me casar com o Candinho nessa situação? Quem vai cuidar do meu filho?" lamenta, dramatizando como se o hospital inteiro fosse seu palco pessoal. Dita gira o rosto lentamente, os olhos avermelhados e brilhando de indignação. "É só nisso que você pensa?" Solta, com um tom que mistura ironia e dor, deixando Zuma sem resposta por um instante. Candinho é levado às pressas para o setor de cuidados intensivos. As portas se fecham e a espera começa. Um silêncio tenso toma conta de todos, até Lauro surgir com sua postura séria, tentando controlar a própria preocupação. O quadro do Candinho é crítico. Ele está passando por um procedimento nesse momento. Tudo vai depender de como ele vai reagir depois. Rezem pela recuperação dele. Dita desaba de vez, apertando o lenço contra o rosto. Samir, agarrado em picolé, soluça alto. "O Candinho não pode me deixar." Não pode. O menino tenta conter o choro, mas o medo de perder o único amor verdadeiro que encontrou na vida o abala profundamente. Sem conseguir respirar naquele ambiente sufocante, Samir corre para fora do hospital. Lá, encontra Policarpo parado, quieto, quase como se entendesse a dor do menino. Ele passa a mão na cabeça do animal e uma lágrima solitária escorre uma lágrima pesada.
de quem carregou nas costas o terror das chamas e agora teme o golpe final. Algum tempo depois, Stella retorna, com o jaleco ainda amassado pela correria, e se aproxima do grupo. O Candinho está dormindo nesse momento. Estamos esperando para saber como ele vai acordar, para entender a situação dele. Dita dá um passo à frente, os olhos suplicantes. Pode acontecer alguma coisa grave com ele? Stella, não me esconda nada. Stella respira fundo, como quem luta para manter a calma profissional. Mas a preocupação transparente denuncia o peso da verdade. Tá certo, eu não vou esconder nada. Tudo pode acontecer. Inclusive, ele pode nem acordar. Um choque percorre o corredor. Dita sente as pernas fraquejarem e Manuela imediatamente a envolve num abraço apertado, pedindo calma, tentando conter a desestruturação completa que ameaça tomar conta dela. Zulma, ao ouvir isso, solta um suspiro exagerado e anuncia que vai embora descansar, dizendo que ela precisa estar bem e revigorada para Candinho quando ele acordar. Dita revira os olhos, contendo o impulso de retrucar, mas todos ao redor percebem seu sarcasmo silencioso. Stella tenta orientar. Você também deveria ir descansar, Dita. Mas Dita, firme como nunca, ergue o rosto e responde com a voz embargada, porém decidida. Eu não arredo o pé daqui, Stella. Não enquanto o Candinho não ficar bom. Alguma coisa me diz que eu preciso ficar aqui. E enquanto todos se unem num silêncio pesado, Stella observa Dita com um olhar preocupado, quase temendo que, além da saúde de Candinho, outras verdades que estavam enterradas comecem a despertar. A madrugada pesa sobre o hospital como um presságio. O corredor, iluminado por lâmpadas pálidas, parece respirar um ar de luto antecipado. No quarto reservado para Candinho, o clima é ainda mais denso. Túlio permanece ao lado da cama, observando o amigo imóvel, com o rosto marcado pela fuligem e o corpo ainda respondendo às consequências do incêndio. O monitor apita suave, mas cada bip soa como um aviso de que o tempo está se esgotando. Lauro, ao lado dele, analisa os gráficos do equipamento com o senho franzido. A tensão o deixa inquieto, como se temesse que qualquer palavra sua pudesse selar um destino. Túlio percebe o desconforto e, incapaz de suportar o silêncio, solta uma pergunta com a voz carregada de incredulidade e dor. Doutor, seja sincero comigo. Quais são as chances do Candinho sair dessa? Não adianta me enrolar. Lauro desvia o olhar para não encarar a verdade refletida nos olhos de Túlio. Respira fundo antes de admitir. Sinceramente, quase nenhuma. A situação é delicadíssima. Só um milagre daqueles que a gente nem ousa pedir. As palavras ecoam pelo quarto como um golpe, deixando Túlio sem reação. Ele aperta o ombro do amigo desacordado, tentando passar força e receber alguma em troca. Enquanto isso, algo se move no final do corredor. Uma enfermeira que ninguém conhece caminha devagar, como se estivesse se familiarizando com o ambiente. O rosto está parcialmente coberto pela touca e máscara, mas os olhos inquietos, frios, dissimulados denunciam o perigo. É Sandra, completamente camuflada, preparada para o golpe mais ousado da sua vida. Ela passa por Dita e Manuela, que conversam baixinho sobre a gravidade do estado de Candinho. Dita olha 2 vezes para a mulher de branco, sentindo o estômago embrulhar. Estranho, eu nunca vi essa enfermeira por aqui. Manuela tenta desviar o foco. Dita, nesse hospital vive trocando plantão, não se preocupa à toa. Mas Dita não está satisfeita. Seu instinto parece gritar que algo ruim se aproxima, mas ela respira fundo, tentando não entrar em pânico sem motivo. Sandra continua pelos corredores, observando cada porta com atenção cirúrgica. O andar inteiro parece adormecido, e isso a favorece. Quando ela vê Túlio e Lauro abandonando a sala por alguns minutos, um sorriso sutil aparece em seu rosto, um sorriso que mistura sarcasmo e alívio. Ela entra no quarto sem fazer barulho, fechando a porta atrás de si. O ar parece congelar. Seus olhos percorrem o corpo de Candinho com uma mistura de raiva e desprezo. Você nunca soube o lugar que te cabia, né?
sempre se metendo onde não devia. Agora, pelo menos, vai ter a decência de ficar quieto para sempre. Sandra estende a mão até o equipamento e começa a desligar o monitor. Cada gesto calculado. O som dos bipes morre, deixando um silêncio assustador. Ela pega o travesseiro ao lado da cabeça do rapaz, apertando-o com força, como se o próprio objeto fosse cúmplice da maldade. É hora de acabar com isso de uma vez, Candinho. Hora de acertar as contas. Ela se inclina, pronta para sufocá-lo, quando a porta bate com violência. Dita surge como um furacão, com os olhos arregalados e a respiração acelerada. O que você pensa que está fazendo aí dentro? Sandra congela por um instante, mas logo recupera a máscara de falsa inocência. Solta o travesseiro depressa, como se fosse um inseto que apareceu do nada. Eu só vim conferir os sinais dele. Achei que a máquina tinha parado. Dita avança, indignada, o dedo apontado como uma flecha. Mentira! Nem tenta fingir, você é a nova esposa do crápula do Ernesto. Eu sei o que eu vi, e você não podia nem estar aqui. O que você quer com Candinho? A falsa baronesa Deschamps percebe que foi encurralada e, com a frieza de uma cobra, empurra Dita com força, abrindo caminho para a fuga. O grito de Dita ecoa pelos corredores. Segurança! Peguem ela! Ela vai machucar o Candinho. Estela, Lauro e Túlio correm para o local, alarmados. A confusão toma conta do corredor, enfermeiras assustadas, pessoas acordadas pelo escândalo, e a segurança tentando identificar a mulher de branco em meio à multidão. Sandra corre como uma fugitiva em desespero, chutando portas, derrubando carrinhos de medicação. Ela não olha para trás nem por um segundo. Lá fora, Ernesto espera com o carro ligado, o rosto tenso apesar da tentativa de pose controlada. Sandra entra no veículo como se fugisse de um incêndio. Anda, Ernesto, pisa fundo. Agora. Ele acelera, e o carro desaparece na escuridão da madrugada, deixando para trás o caos que provocaram. No hospital, Dita recupera o fôlego, apoiada em Manuela. Seus olhos brilham de pavor. Estela, alguém quer arrancar o Candinho da gente. Eu tô dizendo, querem acabar com ele. Estela, ainda chocada, confirma o que todos já temiam. A partir de agora, ninguém entra nem sai sem identificação. E quero guarda na porta do quarto do Candinho. Quem tentou hoje, tenta de novo. Dita encara a porta fechada, com o coração pesado. O medo de perder Candinho queima mais forte do que o incêndio na fábrica, e ela sabe que o verdadeiro perigo agora está longe dos olhos, mas perto o bastante para atacar outra vez. A madrugada pesa sobre o hospital como um véu espesso. O vento frio passa pelas portas automáticas, levantando papéis, trazendo consigo uma sensação de que o destino está prestes a fazer um movimento decisivo. Do lado de fora, sentado na calçada, Samir aperta os joelhos contra o peito, enquanto observa Policarpo se aproximar devagar, emitindo seus sons característicos, como se chamasse o menino para uma conversa séria. Samir suspira fundo, enxugando o rosto cansado após horas chorando por Candinho. Eu sei que isso não é hora de criança estar na rua, resmunga, tentando parecer forte. Ele olha para o burro, que balança as orelhas numa resposta quase humana. Mas eu não consigo ir embora dormir enquanto o Candinho está aqui. Completa, com a voz embargada. E isso também não é hora de animal tá na rua, né, Policarpo? O burro dá um passo à frente e relincha baixinho, de forma insistente. Samir franze a testa. Como é? Pergunta, como se realmente entendesse. Você quer visitar o Candinho? E precisa da minha ajuda? Policarpo faz outro som, mais urgente. Samir olha ao redor para ver se alguém observa. Nada. Apenas o silêncio frio da madrugada e o ronco distante de ambulâncias chegando em outros setores. Tomado por uma coragem infantil e teimosa, ele se levanta. Tá, eu te ajudo, mas é só porque eu também queria ver ele. O menino vai até a recepção, onde 2 seguranças conversam, bocejando, sem imaginar o que está por vir. Samir entra correndo, ofegante, fingindo susto. Eu vi um negócio entrando ali atrás.
Aponta para o corredor oposto, arregalando os olhos com uma convicção que chega a convencer até quem não quer acreditar. O susto se espalha. O quê? Onde? Parece um cachorro? Ou alguém pulando a janela? Todos correm para verificar, completamente distraídos. E é nesse momento que Policarpo aproveita, entrando caminhando com calma surpreendente, como se já conhecesse o hospital. O burro avança pelos corredores, escapando por centímetros dos olhares de enfermeiras sonolentas e passando por pacientes que piscam devagar, achando que estão apenas tendo um delírio medicamentoso. De forma quase milagrosa, ele chega até o quarto de Candinho, empurra a porta com o focinho e entra silenciosamente. Candinho continua imóvel, o rosto pálido, respirando com dificuldade. Mas, ao ouvir o barulho leve das patas, ele abre lentamente os olhos. O impacto é imediato. Policarpo, meu amigo, sussurra, emocionado demais para disfarçar. O burro se aproxima da cama, encosta o focinho no braço do dono e, inacreditavelmente, lágrimas escorrem dos olhos do animal. Candinho sorri fraco. Se eu me for, cuida do Samir para eu. Ele precisa de você mais do que nunca. Policarpo relincha triste, num protesto dolorido. Mas o momento é interrompido quando Dita, ouvindo barulhos estranhos, entra sem bater. Seus olhos se arregalam ao ver o animal. Como você veio parar aqui, Policarpo? Exclama chocada, mas sem conseguir deixar de sorrir diante da cena. Ela leva o burro para fora, reclamando baixinho, e Candinho volta a fechar os olhos. Só que desta vez ele parece escorregar para um lugar diferente, um lugar silencioso, onde uma luz intensa brilha ao longe. Será que chegou o fim? Pergunta para si mesmo, caminhando devagar. Acho que eu tenho que andar na direção da luz. No meio do clarão, uma figura se aproxima. Anastásia. Candinho congela, sentindo o coração bater de um jeito estranho. Mãe, então eu fui mesmo? Questiona. Eu tô vendo você. Eu só sinto de não ter visto meu menino antes disso acontecer. Anastasia permanece firme, olhando-o com tristeza, como quem carrega segredos antigos. Por que você não ajudou eu, mãe? Ele continua, magoado. Por que não me mostrou onde estava o meu menino? Até parece que deixou de amar seu fio. Ela então fala, com a voz suave. Meu filho, eu nunca deixei de te amar. As palavras fazem Candinho estremecer. Então me diz, onde que está o meu menino? Anastasia respira fundo. Eu tentei diversas vezes usar o Policarpo para avisar que seu filho estava por perto. Várias vezes eu coloquei vocês dois frente a frente, mas você não enxergava. E como um raio, tudo vem à tona. A cena do dia em que encontrou Samir pela primeira vez invade sua mente. O Samir, sussurra, com a voz quebrada. Anastasia sorri, finalmente revelando a verdade que o destino adiou por tanto tempo. Sim, Samir é seu filho? Candinho cai em prantos. Eu preciso voltar para ele. Ele é meu menino. Eu não posso deixar ele sozinho. Anastasia estende a mão. Venha comigo, meu filho. Um dia você e o Samir vão se reencontrar. Candinho olha para a luz, olha para a mãe, mas algo dentro dele pulsa mais forte. Oh, mãe, você há de me perdoar, mas eu não vou com você, não. Eu vou voltar. Eu quero o meu menino. Ele vira as costas para a luz e corre para a escuridão, desesperado, tropeçando, buscando qualquer coisa que o guie de volta ao mundo dos vivos. Mas nada aparece, até que, ao longe, o chamado de Policarpo ecoa pela escuridão. Candinho reconhece na mesma hora. Segue o som, corre na direção dele, como se estivesse seguindo a trilha da própria alma. No quarto, a respiração de Candinho se acelera. Dita e Estela se entreolham, alarmadas. Parece que ele está tendo um pesadelo, Estela murmura. De repente, Candinho desperta de uma vez, sentando-se na cama como quem volta de um mergulho profundo. Samir! Cadê o Samir? Dita congela. Estela tenta manter a calma. Eu vi o garoto lá fora, Candinho. Ele estava esperando você. Candinho arranca os fios. Se levanta mesmo cambaleando.
Candinho, você não pode levantar. Lauro tenta impedir, mas é inútil. Ele sai da sala, seguido por médicos, enfermeiras e Túlio que balança a cabeça, sem acreditar. Como é que ele está caminhando depois de tudo isso? Murmura perplexo. E Candinho segue adiante, gritando pelos corredores, com uma força que parece vir de outro mundo. Samir, meu menino, onde você tá? O clima no hospital muda de repente quando Candinho, ainda frágil e cambaleante, continua andando pelos corredores como se uma força maior puxasse seu corpo. Ele repete o nome de Samir com a voz embargada, como se cada sílaba fosse uma súplica. Samir, Samir, Samir. Quem o vê passando quase não acredita. Parecia impossível que um homem tão machucado estivesse de pé, quanto mais gritando com aquela intensidade que ecoa pelas paredes frias. Zuma retorna ao hospital com passos apressados, reclamando sozinha, mas sua expressão muda ao ver Candinho quase tropeçando e ainda assim avançando. Enquanto isso, do lado de fora, Samir continua ao lado de Policarpo, dividindo angústias e inseguranças do jeitinho inocente dele. Estranho, Policarpo. Por um instante, eu juro que ouvi a voz do Candinho, mas não pode ser, né? O burro solta um ruído insistente, como se tivesse certeza de alguma coisa que Samir ainda não compreendia. O quê? De novo esse barulho. Você tá esquisito hoje? Mas antes que Samir termine a frase, uma nova chamada ecoa mais forte, mais desesperada, mais real. Samir! A voz corta o silêncio da madrugada como um trovão. Samir arregala os olhos. O coração dispara e, sem pensar duas vezes, ele sai correndo em direção à entrada do hospital. Policarpo o segue até onde consegue, relinchando como quem dá apoio. Dentro do corredor, Candinho para abruptamente quando uma figura pequena surge no final do caminho iluminado. As pessoas ao redor seguram o fôlego. É Samir. Um silêncio reverente toma conta do lugar. Candinho, você tá bem? O menino grita, a voz tremendo, sem saber se acredita nos próprios olhos. As lágrimas descem imediatamente pelo rosto de Candinho. Ele leva a mão ao peito, como se algo dentro dele finalmente se completasse. Meu menino! Ele solta, num fio de voz carregado de todos os anos de perda. A força que faltava nas pernas parece voltar num instante. Candinho cai de joelhos no chão polido do hospital, abre os braços com uma pureza que desmonta qualquer coração presente. O meu filho, Samir, meu Júnior, é você! O burburinho cresce. As pessoas se aproximam, mas ninguém ousa interromper. Samir sorri entre lágrimas, um sorriso tão verdadeiro que parecia iluminar todo o corredor. Ele começa a correr, devagar no início, depois cada vez mais rápido, como se o tempo desobedecesse à realidade e deixasse aquela cena em câmera lenta só para prolongar a emoção. Pai! Meu pai! Ele grita, sem medo, sem dúvidas, sem freio no amor. O impacto do abraço é tão forte que arranca lágrimas de todos ao redor. Candinho envolve o garoto com uma intensidade que mistura proteção, alívio e promessa. Samir esconde o rosto no peito dele, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertence. Candinho segura o rosto de Samir com as duas mãos. Você nunca mais vai sair de perto de mim. Nunca mais, ouviu? Samir sorri, tentando conter o choro. Mas como você descobriu, Candinho? Candinho respira fundo, como quem ainda tenta entender a grandeza do que viveu. A minha mãe, ela me contou. Lá, entre a luz e a escuridão. Samir franze o senho, sem entender completamente, mas seu coração sabe que aquilo não é loucura. Candinho confirma, com uma ternura que só cabe num pai. Você tem a marca de asa de anjo na perna, não tem? O menino assente, emocionado. Tenho, desde pequeno. Candinho o abraça de novo, quase esmagando o garoto em sua proteção. O sol da manhã bate forte sobre a fachada do hospital quando Candinho finalmente ganha alta. Ele surge pela porta principal amparado por Dita, que insiste em apertar o braço dele como se temesse perdê-lo de novo. Samir caminha do outro lado, sorrindo orgulhoso,
quase exibindo o pai recém-recuperado como um troféu que o destino demorou, mas devolveu. Candinho respira fundo, emocionado, murmurando que nunca pensou que veria aquele dia. Tudo parece em paz, até não parecer mais. Porque logo na calçada, como duas sombras esperando a hora certa, estão Celso e Zuma, parados, sérios, com aquele olhar cúmplice que nunca significa coisa boa. Dita percebe primeiro e já franze o rosto, desconfiada como sempre. O que essa mulher está fazendo aqui? Rosna dita, pronta para partir para cima de Zuma se fosse preciso. Zuma, forçando um sorriso de falsa paz, abre as mãos como quem tenta parecer iluminada. Eu vim em missão de paz, Dita. Não quero briga hoje. Missão de paz uma ova, Zuma, devolve Dita. Cerrando os olhos, se você chegou, coisa boa não é. Celso levanta a mão, tentando controlar a situação antes que vire barraco. Calma, calma. Isso é sério. É mais sério do que todo mundo aqui imagina. Candinho aperta Samir contra si instintivamente. O coração dele, ainda frágil, dispara com medo do pior. Eu não quero saber de mais sofrimento, Celso. Eu já encontrei o que mais queria, o meu menino. Tá aqui, ó, meu Júnior. Ele puxa Samir pela mão, orgulhoso, emocionado. Samir sorri, mas também olha desconfiado para Zuma e Celso, como se soubesse que estava prestes a ouvir algo que não iria gostar. Celso e Zuma trocam um olhar silencioso daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. E por um instante, até Dita percebe que ali tem verdade, e não intriga. Candinho, Celso começa com a voz pesada. A gente precisa te mostrar uma coisa importante, uma coisa que vai te dar paz. Candinho recua meio passo, sentindo o arrepio da revelação chegando. O que mais vocês querem de mim? Eu já tô cansado de tanto sofrimento. Eu só quero viver com meu filho, só isso. Zuma engole seco, tentando parecer uma santa arrependida. A gente errou feio. Ela olha para Samir e depois para Dita, abaixando a cabeça. Mas agora queremos consertar, de verdade. Sem entender nada, Candinho pergunta sobre o que os dois estão falando. Candinho, antes de você voltar para casa, você precisa ver uma pessoa. A tensão no ar se torna palpável. Candinho fica branco. Quem? Quem vocês querem que eu veja agora? Eu não aguento mais susto. Celso hesita. Ele não pode revelar o plano inteiro ali, na rua, diante de todos. Ainda mais porque envolve algo que nem Candinho suspeita. A possibilidade de Sandra, a baronesa de Champs, estar viva, escondida e tramando. É uma pessoa que vai trazer verdade para você, e só com essa verdade você vai conseguir descansar, Celso diz. Zuma complementa, tentando suavizar. É para acabar de uma vez com essa angústia. Dita cruza os braços, desconfiada. Que história é essa? Vocês estão escondendo alguma coisa. Eu tô vendo, eu conheço esse olhar de falsa boa intenção. Mas antes que o clima fique ainda mais pesado, um carro da polícia encosta. O delegado sai, sério, cumprimentando Celso com a cabeça. Candinho arregala os olhos. Delegado? O que está acontecendo? Celso respira fundo. A gente vai lá, na casa de uma pessoa. E você precisa vir com a gente para isso acabar de vez. Casa de quem, Celso? Dita insiste, desconfiada como nunca. Mas Celso mantém o mistério, tentando não revelar antes da hora que o destino os está levando direto à toca dos pilantras, a casa de Ernesto e Sandra, onde a verdade finalmente vai explodir. Confia na gente dessa vez, Candinho, é para te dar paz. Candinho não gosta daquilo, mas olha para Samir, que aperta sua mão como quem diz silenciosamente vai dar tudo certo. Ele decide seguir. Na casa dos vilões, Sandra, viva, perigosa e dissimulada, anda de um lado para o outro, completamente fora de si. Eu devia ter acabado com ele no hospital! Grita furiosa, enquanto Ernesto tenta acalmá-la. Eu te disse que não era o momento, Sandra. Quase fomos pegos. Ela vira com os olhos faiscando. Se Candinho sobreviver, ele vai destruir tudo. E eu não vou deixar isso acontecer. Não mesmo. Ela não faz ideia de que naquele exato instante,
Candinho, Dita, Celso, Zulma e o delegado já estão a caminho. A ruína da baronesa está mais próxima do que ela imagina. E o destino, que sempre foi implacável com Candinho, está prestes a virar completamente contra ela. A caminhonete da polícia estaciona abruptamente diante da casa de Ernesto, levantando uma nuvem de poeira que parece anunciar tempestade. Candinho, ainda frágil da alta recente, sente o peito apertar ao reconhecer o endereço. Ele dá um passo para trás, quase querendo fugir de si mesmo. Eu não entro aí não. Ele dispara, a respiração pesada, como se aquele lugar guardasse todos os seus piores pesadelos. Esse homem só me trouxe tristeza. Dita se coloca ao lado dele, mãos na cintura, olhando para a casa como quem encara um monstro. E eu tampouco. Esse monstro deveria pagar por tudo o que fez. Mas Celso, firme, encara os dois com uma seriedade que raramente mostra. Candinho, precisa ser agora. Confia em mim. O tom é quase suplicante, como se pedir perdão por todas as vezes em que também errou. Zulma, que estava logo atrás, surge com aquele ar ensaiado de humildade. É por paz, viu? A gente veio em missão de paz. Dita vira o pescoço devagar, como uma onça prestes a pular. Missão de paz? Deixa de ser fingida, Zulma. Eu só não te puxo pelos cabelos porque aqui tem testemunha. Zulma dá um sorriso cínico, tentando manter a pose. Se quiser acreditar, bem. Se não quiser, o problema é seu. O delegado, impaciente com o bate-boca, dá um sinal para os policiais. Chega! Temos coisa séria para resolver. Candinho respira fundo. Aperta a mão de Dita, que o olha com olhos arregalados, mas confiantes, e segue com o grupo até a porta. Celso dá 2 socos fortes na madeira, sem resposta. Ernesto, abra! Polícia! Silêncio. O delegado troca um olhar com Celso e dá o comando definitivo. Arrombem. Num estrondo, a porta cede. A poeira sobe. A sala aparece à meia luz. E então, o impossível acontece. Sandra está ali, viva, inteira, andando pela casa como se fosse dona do mundo, trajando roupas caras e o mesmo olhar venenoso de sempre. Candinho fica sem chão. Mas ela tinha morrido. Ele gagueja, a voz vacilando. Dita leva a mão à boca, sentindo a coluna gelar. Aquela cobra! Eu sabia que tinha coisa errada. Sandra dá um passo para trás, completamente pega de surpresa, como um animal encurralado. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Ela grita, como se tivesse algum direito de indignação. Ernesto aparece atrás dela, mais pálido que vela de defunto, suando frio. Isso não é o que parece. É exatamente o que parece. Celso rebate, com uma firmeza que nunca usou com a irmã. Acabou, Sandra. Acabou essa palhaçada de baronesa. Acabou a farsa. Acabou essa vida de passar os outros para trás. Sandra lança um olhar cheio de ódio para ele. Traidor. Você é um traidor. Vai entregar a própria irmã. Eu tô entregando uma criminosa. Não minha irmã. Celso responde, o olhar firme, doloroso, mas decidido. Você passou de todos os limites. Tentou contra o Candinho dentro do hospital. Pensou que eu não ia saber? A revelação cai como um trovão. Candinho sente o estômago virar. Dita dá um passo à frente, apontando o dedo para Sandra. Eu vi com esses olhos aqui que a terra há de comer. A falsa baronesa entrou no quarto do Candinho para fazer o serviço sujo. Sandra perde a compostura e parte para cima de Dita, mas os policiais seguram. Soltem-me! Vocês não sabem com quem estão lidando. Ela enlouquece, chutando, esperneando. Ernesto tenta fugir pelos fundos, mas 2 policiais o agarram. Não, isso é perseguição. Eu não fiz nada. É tudo armação. Ele berra, dissimulado como sempre. Fez sim, o delegado diz, firme. E agora vocês 2 vão responder por tudo. Sandra começa a gritar, histérica, enquanto é algemada. Eu volto, vocês vão ver, eu volto, ninguém acaba com a baronesa Deschamps. A baronesa é coisa nenhuma.
Dita rebate cruzando os braços com sarcasmo. No máximo, baronesa de confusão. Sandra e Ernesto são levados para a viatura, esperneando, urrando como feras acuadas. O portão se fecha, o silêncio cai. Só então Candinho deixa o corpo relaxar e vira para Dita, que está chorando sem nem perceber. Ele a abraça forte. Agora acabou de vez. Acabou sim, Candinho. Agora a gente vai poder viver em paz. Ela responde, escondendo o rosto no peito dele. Samir abraça os dois pela cintura, fechando o círculo perfeito. E, no canto da rua, Policarpo dá um relincho que ecoa como um aviso, como se dissesse que dessa vez a justiça realmente foi feita. Dita volta a morar de favor na casa de Stella, tentando se recompor depois de deixar a casa de Candinho. A notícia do teste positivo de Zuma ainda queima no peito dela como uma ferida aberta. Candinho, porém, não aceita perder o amor da sua vida assim, de um jeito tão brusco. O homem passa a noite inteira andando de um lado para o outro, remoendo tudo, até tomar a decisão que ele acha ser a mais sensata, ir atrás dela. Então aparece na frente da casa de Stella, nervoso, ansioso, suado, mas decidido. Ele começa a gritar aos berros. Dita! Ô Dita! Aparece aqui para nós conversar! Grita ele, sem perceber que já está chamando a atenção da vizinhança inteira. Você sabe que eu te amo demais da conta. E eu sei que você me ama também, completa, olhando direto para a janela como se pudesse puxá-la de volta só com o olhar. Lá dentro, o silêncio se mexe. Stella levanta a cabeça, já prevendo confusão. E antes que possa dizer qualquer coisa, a voz de Dita ecoa pela casa, firme, irritada, mas ainda tremendo pela mágoa. Espera, Candinho, eu já tô indo. Para resolver esse problema na conversa, responde ela, num tom tão estranho que Stella, ao lado, levanta as sobrancelhas com uma pontinha de desconfiança. Candinho ouve aquilo e seus olhos brilham. Ele sorri, já recompondo a esperança como quem encontra água no deserto. Ah, coisa boa, Dita. Eu não estava achando muito que você ia querer me ouvir. Achei que ia fazer alguma coisa para... Mas ele nem tem tempo de terminar, porque quando Dita finalmente aparece na janela, ela não está com cara de quem pretende conversar. Está segurando um balde cheio, e o olhar dela diz tudo. A conversa será curta. Aqui está a sua conversa, anuncia a cantora, quase saboreando cada sílaba. E antes que Candinho processe qualquer pensamento, Dita vira o balde inteiro na cabeça dele. A água cai gelada, cortante, arrancando dele um grito que mistura susto e indignação. Os vizinhos param para assistir, uns chocados, outros rindo, e Candinho ali pingando vira o retrato vivo do arrependimento. Dita, ainda na janela, finaliza o golpe com voz firme. Agora você trata de ir-se embora. Eu não quero mais olhar na sua cara, mas nem se viesse pintado de ouro. Candinho pensa em insistir. Pensa em falar mais, mas a água escorrendo gelada pelas costas o lembra de que talvez seja melhor dar espaço. Ele suspira fundo, tenta recuperar um mínimo de dignidade e diz: Tá bom, Dita. Se é o que você quer, eu vou respeitar. Ele vira as costas, derrotado. Dentro da casa, Dita entra resmungando, coloca o balde num canto e desaba no sofá, ainda elétrica pela explosão de raiva. Stella observa a amiga, primeiro com espanto, depois com aquele olhar de quem está segurando um comentário afiado. Amiga? Isso foi... Começa ela, tentando escolher as palavras com cuidado. Dita solta o ar e completa. Exagerado. Eu sei. Passei um pouquinho, só um pouquinho do ponto. O sangue ferveu na hora, admite, passando a mão no rosto. Mas Stella balança a cabeça, cruzando os braços, num tom entre sarcástico e compreensivo. Eu ia dizer que foi impressionante, corrige ela. Mas sim, talvez um pouquinho exagerado. Talvez. As duas ficam em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, cheio do que elas não querem tocar. Zuma. O teste.
a mentira que parecia verdade, ou a verdade que parecia mentira. Stella, que até então tentava manter a calma, respira fundo e decide falar o que a está incomodando desde o início. Dita, essa história está muito estranha, muito mesmo. Qualquer pessoa que olhasse para Azuma perceberia que ela não tinha sintoma nenhum. Parecia bem até demais, comenta, estreitando os olhos como quem fareja a incoerência de longe. Dita suspira, cansada, a raiva já filtrada pelo cansaço. Eu também achei, Estelinha. No fundo do meu coração, eu acreditei no safado do Candinho quando ele disse que ela estava mentindo. Mas aquele teste quebrou minhas pernas. Mostrou que eu estava errada e que era ela que estava certa. Stella, porém, não engole a história tão fácil. Ela coça o queixo, desconfiada, revirando mentalmente todos os detalhes. E para piorar, era só olhar para Sônia. Continua. Ela estava grávida de verdade, Dita. Com tudo o que uma grávida tem. Sintomas, enjoo, até os vômitos dela a gente ouvia lá da outra sala. E Azuma? Nada. Nem um enjoo fingido, nem uma careta, nem um cansaço falso. Nada. Parecia até controlado demais. Dita olha para a amiga e pela primeira vez desde que jogou o balde, sente um arrepio de dúvida subir silencioso pelas costas, como se, sem perceber, tivesse deixado algo grande passar. Dita suspira fundo, como quem carrega um peso grande demais para segurar de pé. O rosto dela ainda está vermelho. Não se sabe se da raiva que sentiu de Candinho ou da tristeza que tenta esconder atrás de cada frase escolhida com cuidado. Então, com um cansaço que não dá para disfarçar, ela olha para Stella e finalmente solta o que estava presa na garganta. Olha, Stella, acho que eu não quero mais ficar pensando nesse assunto, não. Esse negócio me deixa triste por demais. Admite, a voz trêmula, tentando parecer firme. Se não for problema para você, eu vou ali dar uma descansadinha, tá bom? Stella observa a amiga por alguns segundos. Há ali compaixão, claro, mas também algo mais profundo, aquela pontinha de dúvida que a enfermeira tenta esconder para não deixar Dita ainda mais frágil. Mesmo assim, ela faz questão de ser gentil. Claro, amiga, você tem razão, e eu sinto muito por você estar passando por tudo isso, diz, escolhendo um tom macio, quase protetor. O melhor agora é tentar não se afetar mais com essa confusão. Vai descansar enquanto eu me arrumo para ir trabalhar. Dita faz um aceno com a cabeça, tentando sorrir, mas o sorriso sai torto, triste, quebrado. Pois eu vou lá, diz, abrindo mão de qualquer conversa que pudesse reabrir a ferida. Ela se levanta, pega o balde que usou contra Candinho e leva para guardar, caminhando pelo corredor com passos lentos, como quem carrega mais do que o corpo pode aguentar. Quando entra no quarto, fecha a porta devagar, sem bater um gesto pequeno, mas que revela o quanto está exausta. Stella fica sozinha na sala. E é aí que o olhar dela muda. A expressão suave desaparece, dando lugar a uma inquietação que ela tenta controlar, mas não consegue. Ela cruza os braços, anda de um lado para o outro e começa a montar o quebra-cabeça em silêncio. Pensando bem no que acabei de dizer, murmura, franzindo o senho. Sônia estava claramente grávida. Os sintomas estavam estampados nela. A enfermeira se lembra com clareza dos enjoos, das tonturas, daquela aparência nitidamente cansada. E também se lembra de outra coisa, do momento em que Sônia e Zuma entraram juntas no banheiro. Izuma, fala sozinha, num tom que mistura desconfiança e irritação. Foi ao banheiro no mesmo instante. Será que isso tem alguma relação com aquele teste positivo? Ou foi coincidência demais para o meu gosto? As mãos dela apertam a alça da bolsa com força. Agora não havia mais espaço para ignorar nada. A pulga atrás da orelha já estava enorme, praticamente morando ali. Stella termina de se arrumar, ajeita o cabelo, respira fundo como quem se prepara para um embate e fecha o pensamento com uma determinação silenciosa. Eu não sei, Dita não quer tocar nesse assunto, mas eu não vou conseguir dormir se não investigar isso direito. Decide. E então sai da casa,
caminhando com pressa para o hospital, como se cada passo fosse confirmado pela própria intuição, dizendo que tem algo muito, muito errado. Ao chegar no hospital, ela nem perde tempo. Procura o Dr. Lauro com os olhos e, assim que o vê, já se aproxima com a urgência de quem precisa de respostas para ontem. Dr. Lauro, chama, com aquela educação controlada que ela usa quando está prestes a apertar alguém contra a parede. O exame da Sônia com certeza deu positivo, não deu? Nem precisava de teste para saber que a mulher estava grávida. Qualquer um via. Lauro levanta a cabeça devagar, ajeita os óculos e dá um meio sorriso que não combina com a situação. Um sorriso estranho, enigmático. Confesso que eu pensava exatamente a mesma coisa, responde ele, coçando o queixo. Mas o resultado chegou, e junto veio uma bela surpresa. Stella estreita os olhos na hora. Aquilo não tinha cara de boa notícia. Surpresa? Pergunta, inclinando o corpo para frente. Dr. Lauro, não me diga que... Ele respira fundo e corta o suspense de uma vez. Isso mesmo, Stella. O teste da Sônia deu negativo. Ela não está grávida. A enfermeira congela. É como se o chão fugisse por um instante. Ela abre a boca, mas demora para conseguir articular. Mas... como? Questiona, incrédula. Como o teste da Sônia deu negativo e o da Zulma deu positivo? O senhor não acha isso pelo menos um pouco estranho? Lauro passa a mão na nuca, igualmente confuso. Olha, Stella, com a minha experiência, eu diria que às vezes as coisas acontecem quando menos esperamos, diz, tentando justificar, mas a frase sai fraca. Ela encara o médico, claramente não convencida. Podemos repetir o teste das duas, sugere ele por fim. Se você está tão curiosa assim. Stella fica um momento em silêncio. Depois, seus olhos brilham com uma compreensão súbita, quase um clique mental. Zulma não vai aceitar, afirma, quase rindo de nervosa, mas Sônia vai, e talvez isso já seja o suficiente para provar a minha teoria. E sem perder tempo, ela já sai pelo corredor, determinada, afiada, pronta para jogar luz no que quer que Zulma esteja tentando esconder. Porque agora Stella sabe, tem algo muito errado nessa história, e ela vai descobrir o que é. Sônia chega ao hospital com passos apressados e uma expressão que mistura esperança e irritação, como alguém que se sente injustiçada até pelo próprio destino. Ela entra pela porta da enfermaria chamando Stella antes mesmo de enxergar a amiga. Quando você veio até mim pedindo para refazer o teste, eu quase chorei de alegria, confessa, colocando as mãos na barriga, como se tentasse proteger o que acredita existir ali, porque é muito estranho pensar que deu negativo. Eu conheço meu corpo, Stella. Eu sinto aqui dentro. Aponta para si mesma com firmeza. Tem um bebê crescendo. Eu sei que tem. O Dr. Lauro surge no corredor com aquele jeito calmo demais, sempre tentando evitar tempestades apesar de viver cercado delas. Ele sorri de leve, mas seus olhos denunciam que a situação o intriga tanto quanto a elas. Vamos tirar isso à prova agora, Sônia, garante, chamando-a para acompanhá-lo. É muito improvável que um teste dê errado 2 vezes. Então, se o segundo resultado vier negativo, saberemos que você realmente não está grávida. Sônia faz uma careta, como quem acha aquela hipótese absurda demais para ser cogitada. Mas Stella intervém, completando o pensamento com um tom quase afiado. E se vier positivo, ela diz, cruzando os braços, a gente vai saber que o primeiro teste teve algum problema. E aí tem coisa nesse meio que não fecha. Sônia concorda, determinada. E o exame é realizado mais uma vez. A coleta é feita com toda a formalidade, sem margens para erro, e desta vez, Stella faz questão de acompanhar de perto, como quem vigia um segredo prestes a ser revelado. Alguns dias depois, Stella volta ao hospital com o coração acelerado. O clima dentro da sala dos resultados é quase palpável. Ela não se senta, prefere ficar de pé, caminhando de um lado para o outro, tomada por uma ansiedade que só aumenta. Quando Lauro aparece no final do corredor, segurando uma pasta e com os olhos arregalados,
Ela sente o estômago virar. O que foi, doutor? Questiona, avançando um passo. Esse é o resultado? Ele respira fundo e abre a pasta devagar, como quem tem nas mãos algo que vai mudar tudo. Estela, você estava certa, diz por fim, com um tom grave. O teste de Sônia deu positivo. O outro estava errado. Ela está mesmo grávida. Por um segundo, Estela quase perde o ar. Mesmo tendo certeza, ouvir a confirmação faz seus olhos brilharem parte vitória, parte indignação. Eu sabia, exclama, tocando o peito. Eu tinha certeza absoluta que ela estava grávida. Não precisava ser médica para ver, mas a comemoração dura muito pouco. A mente de Estela já trabalha, rápida, afiada, inquieta. Mas então, ela murmura, franzindo o senho. O que pode ter gerado essa divergência? O que aconteceu de diferente entre o primeiro teste e o segundo? Lauro fecha a pasta e pensa por um instante antes de responder. Olha, a única coisa que me lembro de diferente foi a Zuma coletando a amostra no mesmo banheiro que a Sônia, admite, sem perceber que acabou de entregar exatamente o que Estela queria. A enfermeira ergue o rosto na hora, como quem recebe um estalo. Certo. Como eu imaginei, diz, sem esconder o tom de confirmação. E logo acrescenta: eu sabia que tinha algo errado nessa história desde o começo. Aposto que o exame de Zuma também não deu o resultado que deveria. Lauro ergue as sobrancelhas, tentando manter o equilíbrio entre lógica médica e o instinto afiado de Estela. Pode ter sido só um erro no teste, Estela pondera. Nós só teremos certeza se Zuma aceitar refazer o exame, mas você mesma disse que ela não vai concordar. A expressão da enfermeira muda na hora firme, decidida, quase perigosa. Ah, mas ela vai aceitar, afirma, pegando um dos frascos de coleta em cima da mesa. Eu vou até a casa dela agora e vou fazer ela aceitar, querendo ou não. Ela já está caminhando em direção à porta quando Lauro tenta chamar. Ela... Estela, espere! Você não pode simplesmente. Mas é tarde. A porta bate atrás dela e Estela sai do hospital determinada como uma flecha, com o frasco de coleta nas mãos e a suspeita fervendo no coração, porque agora, mais do que nunca, ela sente que está prestes a desmontar a mentira de Zuma peça por peça. Algum tempo depois, Estela chega ao orfanato como quem invade território inimigo, passos firmes, expressão concentrada e um frasco de coleta escondido na bolsa, pronto para a hora certa. Ela empurra a porta da frente sem cerimônia, não dá margem para Zuma inventar fuga ou desculpa. O salão principal está silencioso demais, o que apenas reforça sua suspeita. A enfermeira respira fundo, analisa o ambiente e avança. Esquisito, murmura franzindo a testa. Nem sinal da peste da Zuma. Tá bom demais para ser verdade. Estela continua caminhando em silêncio, até que uma voz conhecida ecoa pelo corredor como um gatilho. Tudo não poderia estar indo melhor, Zenaide, exclama Zuma, soando satisfeita demais. Estela imediatamente muda de postura. Encosta no batente da porta, abaixa-se um pouco e chega mais perto, deslizando como uma investigadora. A cada passo, seu olhar se acende com a certeza de que está prestes a ouvir o que procurava. Do outro lado da porta entreaberta, Zuma aparece radiante, sentada à beira da cama, com uma taça de champanhe na mão, balançando o líquido dourado como quem comemora um golpe bem aplicado. Zenaide, sempre tensa, está ao lado, segurando as mãos, inquieta. Não sei não, patroinha, resmunga a empregada coçando a cabeça. Candinho é meio lentinho mesmo, caiu feito patinho. Mas Dita Ribeiro e a enfermeirinha, essas duas são mais ligeiras. A senhora devia ter mais cuidado. Zuma revira os olhos com deboche, fazendo aquele gesto exagerado de quem não suporta ser contrariada. Ora, Zenaide, rebate batendo na madeira como se afastasse qualquer mau presságio. Pare de atrair coisa ruim. Se dependesse de você, eu já tinha perdido tudo. Ela toma mais um gole, ergue a taça e continua, agora com ainda mais arrogância.
Elas até acharam que tinha algo estranho, mas depois que eu troquei a minha amostra de urina com a de Sônia, Zuma dá uma risadinha baixa e venenosa, uma grávida de verdade. Enfatiza, levantando o queixo com orgulho. Agora ninguém pode duvidar de mim. Zenaide suspira, claramente desconfortável. Mas patroinha, isso aí é perigoso demais. Se descobrirem, Zuma a corta com impaciência, levantando a taça como quem sela um pacto. Ninguém vai descobrir, sentencia, confiante. O teste deu positivo. Eu tô oficialmente grávida e Candinho vai ter que casar comigo. É assim que funciona. E vamos brindar a isso. Ela ergue a taça novamente, triunfante. No corredor, Estela fecha a boca num sorriso ácido, daqueles que anunciam guerra. Aham, murmura baixinho, segurando a bolsa como se segurasse uma arma secreta. Eu sabia que essa história estava fedendo. Zuma tá mentindo descaradamente. Ela endireita a coluna, sentindo a adrenalina correr. Mas Zenaide falou uma verdade. Eu sou esperta, e essa cobra da Zuma ainda vai engasgar com a própria mentira. Estela dá meia volta, decidida, quase flutuando de tão certa do que precisa fazer. Amanhã mesmo eu começo o meu plano. E dessa vez, Zuma não vai ter para onde correr. E assim, com o olhar carregado de promessa e um sorriso de quem já visualiza o final da armadilha, Estela deixa o orfanato pronta para virar o jogo. A sala da casa de Estela carrega um silêncio pesado, daqueles que anunciam confusão antes mesmo dela chegar. Dita está parada no meio do cômodo, segurando um convite misterioso entre os dedos, como se o papel pudesse queimar. Candinho, sentado à beira do sofá, encara o seu convite igualzinho, com a expressão de um homem que já sabe que vai levar bronca, mesmo sem ter feito nada. Quando Sônia entra apressada, também com um papel idêntico na mão, o clima só fica mais estranho. A verdadeira grávida franze o senho, desconfiada, enquanto pergunta: Dita, Candinho, o que vocês estão fazendo aqui? Foram vocês que me mandaram esse convite? Dita vira imediatamente, irritação evidente na voz e no olhar afiado que lança para Candinho. Não, Sônia. E se foi você, Candinho, eu vou ficar muito brava, porque eu já avisei que não tô querendo olhar para sua cara. Candinho engole seco, levanta as mãos devagar, tentando se defender como um aluno que teme a bronca da professora. Não fui eu, Dita, juro pra você. Quando recebi, até achei que fosse você querendo falar comigo. Ela o encara com desconfiança, mas algo no tom humilde dele balança sua certeza. Ainda assim, vira o rosto, mantendo firme a pose de não quero papo. Só que o clima, que já estava azedo, azeda de vez quando a porta se abre e Zuma entra, exibindo um sorriso venenoso e segurando o mesmo convite. Ao ver Sônia, Candinho e Dita juntos, ela faz questão de provocar. Ora, 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 não sei quem chamou essa reunião, mas estou adorando ver a caipira se mordendo de raiva. O sangue de Dita ferve na hora. Ela ergue as mangas, dá um passo adiante e rosna. Ora sua. Zuma apenas arqueia a sobrancelha, cruzando os braços com desdém. Olha que barraqueira. Se acha muito valente, né? Antes que o barraco estoure, Estela surge no corredor junto com Lauro. A enfermeira segura um presente embrulhado, quase como se estivesse levando um segredo embrulhado a papel brilhante. Ela sorri com serenidade, um contraste gritante com o clima carregado da sala. Olá, pessoal. Fico feliz que todos receberam o convite que eu enviei e vieram prestigiar esse momento único. A revelação cai como um raio. Candinho arregala os olhos, Dita aperta os lábios, Sônia tenta entender o que está acontecendo. E Zuma força um sorriso de quem tenta esconder o susto. Com a voz calma, porém firme, Estela continua. Eu chamei cada um de vocês, porque está na hora da verdade aparecer. Zuma puxa ar pelo nariz, simulando confiança, e deixa escapar um sorriso irônico. Verdade! Que interessante! Adoro quando elas surgem, principalmente quando desmascaram certas pessoas. Dita retruca na mesma hora, sem medo algum. Então se prepara, que hoje você vai nadar nelas.
O sorriso de Zuma treme. Só um pouco, mas suficiente para Stella perceber. A enfermeira levanta o presente, firme, como se dentro daquela caixa estivesse uma sentença, um caminho para desmascarar mentiras, limpar nomes e destruir outros. Todos ficam em silêncio, olhando o embrulho como se ele pudesse explodir a qualquer momento. E talvez possa. A sala permanece carregada, como se o ar estivesse preso entre as paredes, esperando apenas o momento certo para explodir. Todos observam Stella, segurando o presente embrulhado com uma solenidade quase cerimonial. Mas Dita, já cansada do mistério, dá um passo à frente, a voz embargada de irritação e desconfiança. Stella, por que você chamou nós para cá? E pior, por que chamou Candinho e Zurma junto? Questiona, com o olhar faiscando. Sônia, igualmente perdida, junta-se ao coro de perguntas, apertando o convite entre os dedos. E eu? Eu tô aqui por quê? Isso tem a ver com o meu teste? Lauro respira fundo, cruza as mãos nas costas e dá um sorriso que só faz aumentar a tensão. Isso mesmo, Sônia. Existe um motivo muito bom para todos vocês estarem aqui. Stella finalmente dá um passo à frente, como quem se prepara para puxar uma cortina e revelar o truque que vinha escondendo. Sua voz sai firme, controlada, mas com uma pitada de ironia que Zuma finge não perceber. Vocês estão aqui porque eu quero ser a primeira a presentear a nova mamãe da cidade. A frase cai como pedra no peito de Dita, que arregala os olhos, incrédula, quase se sentindo traída. Você tá falando sério, Stella? Chamou eu aqui só para ver Zurma sendo presenteada por ter um fio com Candinho? Diz ela, erguendo as mãos e balançando a cabeça ofendida. Candinho, acanhado, desvia os olhos, claramente arrependido de estar respirando no mesmo ambiente que Dita naquele instante. Stella tenta apaziguar a amiga, mantendo a calma que ela claramente não sente. Tenha calma, Dita. Tudo vai se encaixar. Confia em mim. Mas antes que a explicação chegue, Zuma já se adianta, pavimentando o chão da arrogância com passos calculados. Ela estica a mão para o presente, sorrindo de um jeito azedo, venenoso. Ora, mas não precisava, Stella. Bom, precisava sim. Eu estou grávida, né? Então mereço todo o carinho e presentes do mundo. Dita revira os olhos, e Candinho murmura algo inaudível. Provavelmente um pedido silencioso por paciência divina. Só que Stella, com a frieza de quem já estava preparada para aquilo, se afasta ligeiramente e tira o presente da mão de Zuma segundos antes do toque. O susto da farsante é tão grande que ela chega a perder o ar. Um silêncio desconfortável toma o ambiente quando Stella sorri, aquele sorriso de quem fala a verdade e sabe que vai machucar. Mas quem disse que o presente é para você? Zuma arregala os olhos indignada. Ora, mas eu sou a grávida aqui. Para quem mais seria esse presente? Stella ergue o embrulho com elegância, como se estivesse segurando a prova final de um julgamento aguardado há semanas. Chegou a hora de entregar o presente para a pessoa certa. Esse presente vai para... O suspense dura apenas um segundo, mas parece um século. Então, ela e Lauro se aproximam de Sônia, estendendo o presente junto com um envelope branco que carrega o peso da verdade. Stella completa, firme, sem hesitar. Sônia, a verdadeira grávida é ela. Zuma roubou a urina dela. Por isso o teste deu positivo. O mundo desaba na mesma hora. Zuma engasga com o próprio ar, gaguejando como uma criança pega no flagra. O quê? Você está mentindo. Sônia leva a mão à boca, chocada. Dita dá um passo atrás, como se o chão tivesse sumido por um instante. Mas é Candinho quem reage de forma mais explosiva. Ele se ergue num salto, o rosto em puro desalento, misturado com raiva e nojo. Zurma, você foi mesmo capaz de fazer um negócio desse comigo? Mentir que tá grávida, sabendo da minha história com meu fio Júnior? Ele fala, com a voz embargada. Olha, eu só não lhe dou um sopapo, porque eu não posso bater em ninguém, mas vontade não me falta não. Zuma tenta responder, mas só abre e fecha a boca como um peixe fora d'água. O desespero dela se torna evidente. O teatro caiu.
o cenário desmoronou. E a plateia dita, Sônia, Candinho, Estela e Lauro assiste à queda sem piscar. Ela tenta disfarçar, tenta se recompor, tenta encontrar um discurso convincente. Isso é um absurdo! Estela, você está inventando isso tudo só para me prejudicar. Todo mundo sempre quis destruir minha felicidade. Estela cruza os braços, séria, sem dar espaço para show. Se alguém destruiu a sua felicidade, foi você mesma. A verdade está aqui, no papel. E agora, todo mundo sabe. Dita suspira fundo, finalmente sentindo o peso sair das costas. Eu bem que sabia que tinha coisa errada. Só não imaginei que fosse tanto. O silêncio profundo que se segue é quase tão estrondoso quanto a revelação. Não há mais onde Zuma se esconder. Não há mentira que tape esse buraco. E a sala aguarda o próximo movimento porque, em novela, a verdade é só o começo do caos. O silêncio pesado que toma a sala após a revelação dura pouco. É só o tempo suficiente para Dita sentir o sangue ferver de vez. A caipira olha para Zuma como quem encara uma cobra prestes a dar o bote e então arregaça as mangas do vestido mais uma vez, num gesto que já virou aviso público de que alguém vai apanhar. Com o peito inflado e o orgulho restaurado, ela declara, olhando de lado para Candinho. Não seja por isso, Candinho. Eu posso. Candinho engole seco. Sabe exatamente o que vem aí. Zuma empalidece, recua um passo e tenta levantar a mão num gesto teatral de vítima, mas ninguém mais cai nesse truque. Estela suspira. Lauro se prepara para segurar quem precisar e Sônia mal consegue acreditar que está testemunhando aquilo com os próprios olhos. Dita, porém, não está ali para perder tempo com discurso. Ela agarra Candinho pelo colarinho e taca nele um beijão daqueles que até a alma do coitado volta para o corpo, deixando claro com todas as letras sem dizer nada que aquele coração, aquele homem e aquela história não pertencem a Zuma. Por mais que a megera tenha tentado roubar tudo, Candinho quase desmancha no chão, as pernas bambas, o chapéu caindo. Estela murmura, surpresa. Minha nossa! Zuma dá um passo à frente, chocada, enfurecida, bufando como se tivesse engolido fogo. Mas o que é isso? Você enlouqueceu, sua roceira sem classe! Grita ela, já tremendo de raiva. Dita se vira devagar, com aquele sorriso que só aparece quando ela decide que é hora de ajustar contas com o mundo. O sorriso que anuncia tragédia. Enlouqueci não, fia. Isso aqui é só o começo. E antes que alguém consiga impedir, Dita voa no pescoço da farsante com a velocidade de uma tempestade que ninguém consegue segurar. Zuma tenta fugir, tropeça no próprio salto, grita, esperneia e tenta apelar. Socorro! Estão tentando me matar. Cadê o respeito com uma grávida? Sônia responde de longe, cruzando os braços com ironia venenosa. Mas você não tá grávida, querida. Agora pode levar uns sarrafos em paz. Dita, segurando Zuma pelos cabelos, sacode a rival como quem sacode a poeira da varanda e despeja entre tapas, puxões e safanões. Isso é para você aprender a não tentar roubar o homem dos outros, sua pilantra. Cada palavra vem acompanhada de um novo ataque. Candinho só assiste, estatelado, sem coragem de interferir, enquanto Lauro faz menção de separar. Mas Estela segura seu braço e diz: Deixa, doutor, tá sendo pouco. Zuma tenta escapar pela porta, mas Dita empurra a rival para fora da casa de Estela com um último pontapé que a manda direto para o corredor, berrando e toda desgrenhada. A porta, então, se fecha com força, e só resta o silêncio dentro da sala, aquele silêncio satisfeito, de missão cumprida. Dita ajeita o vestido, respira fundo, olha para Candinho com uma mistura de amor e bronca que só ela sabe entregar. Candinho, ainda zonzo do beijo, sorri sem graça. Estela comenta, rindo baixo: Bom, pelo menos agora todo mundo sabe quem manda aqui.